Você não é quem você pensa que é, você não é o dono absoluto das suas palavras nem da sua voz. Você não decide como fala tanto quanto pensa. Cada sílaba que você pronuncia é o resultado de um jogo de influências invisíveis que vem se moldando desde o dia em que você nasceu. Seu sotaque, suas expressões, a forma como você articula as frases, nada disso é completamente seu. E o pior é que você acha que é. Deixe-me te dizer algo: sua voz não é sua, é um reflexo do seu ambiente, dos seus medos, da sua identidade e de todas as vezes que você mudou a forma como falava para se encaixar. Pense nisso. Você se lembra da primeira vez que imitou um tom para não parecer diferente? Lembra quando teve que suavizar seu sotaque porque alguém zombou de você? Ou quando adotou expressões que nem eram suas, só porque queria parecer mais inteligente, mais forte, mais seguro de si? Cada palavra que você diz revela quem você é, mas também quem você tenta ser. Você já se perguntou por que fala como fala, porque sua voz muda dependendo de com quem está. Não é coincidência, não é só costume, é sobrevivência social. Sua voz é um passaporte. Define sua tribo, sua classe, sua educação, seu poder. E o mais inquietante é que, sem perceber, você passa a vida toda ajustando-a para navegar pelo mundo sem fricções. A pergunta é até que ponto você ainda é você. Porque aqui está a verdade brutal: a forma como você fala dita como os outros te percebem. Não é justo, mas é real. Não importa o quão brilhante você seja, se seu tom, seu ritmo ou seu sotaque não se encaixam nas expectativas dos outros, você será subestimado. Você já viu isso? Já sentiu isso? E o pior, você também já fez isso. Sim, você também já julgou alguém só pela maneira como fala. Pense nisso quando você ouve alguém com um sotaque forte, o que você assume imediatamente. Se alguém fala muito devagar, você o vê como inseguro ou como alguém calculista. Se alguém usa palavras difíceis, você se impressiona ou acha pretensioso. Não é só linguagem, é psicologia. E aqui vem a parte assustadora: sua voz não só te trai diante dos outros, também te define. A ciência comprovou: falar com um tom mais grave pode fazer você se sentir mais dominante, falar mais devagar pode te dar mais confiança. A entonação com que você se dirige ao mundo não só muda como te veem, mas muda como você se sente. É uma arma ou uma prisão? Veja assim: cada vez que imita um sotaque, cada vez que muda seu tom em uma conversa importante, cada vez que elimina uma palavra do seu vocabulário porque soa muito coloquial ou muito erudita, você está editando sua identidade. Você está ajustando uma versão de você para o mundo exterior. E aqui está o mais. Todos nós fazemos isso, mas quase ninguém admite. As pessoas se agarram à ideia de que são assim, de que sua voz é simplesmente sua voz, mas a realidade é que nós a esculpimos com anos de adaptação, aceitação ou rejeição. É uma fantasia que muda de acordo com a ocasião. Mas o que acontece quando você coloca tantos disfarces que já não se lembra qual era o original? Pense nisso: quando você era criança, sua voz era diferente, não só porque tinha outro tom, mas porque não a modulava, não se preocupava em usar as palavras certas ou falar de uma forma específica para agradar. Você falava e pronto. Mas você cresceu, aprendeu a modular, a mudar, a se adaptar, e em algum momento, sem perceber, começou a se trair. Sua forma de falar pode ser sua maior vantagem ou sua maior condenação, porque se você não controla, alguém mais controlará. Então, pergunte-se como você se define com sua voz. Como os outros te percebem sem você nem perceber? E o mais importante: quem você seria se falasse sem medo? Mas isso é só a superfície, porque se você seguir o fio, se realmente se atrever a puxá-lo, verá que a forma como fala não só reflete sua identidade, também a constrói. Sim, sua voz não é só um espelho, é um cinzel. Cada palavra que você usa, cada tom que adota, está esculpindo a percepção que você tem de si mesmo. O que você diz se torna o que você é, e o que você é dita o que você diz. É um ciclo, um loop do qual poucos conseguem escapar. As pessoas pensam que a identidade é algo sólido, algo fixo, algo que simplesmente é, mas isso é mentira. A identidade é maleável, se molda com cada interação, com cada influência, com cada vez que você decide suavizar sua forma de falar para não parecer agressivo ou endurecê-la para ser levado a sério. Observe os líderes, aqueles que marcam o rumo do mundo. Sua voz não é uma coincidência. É uma ferramenta afiada até a perfeição. Não é natural, não é espontânea, é calculada.
Os melhores oradores não dominam apenas o conteúdo do que dizem, mas controlam como dizem, e o fazem com precisão cirúrgica. Porque aqui está a chave: o poder da voz não está no volume, não está em gritar mais alto, não está em falar mais rápido, está no controle, na pausa exata, na palavra precisa, na intenção por trás de cada frase. Mas você não percebe, ninguém percebe. Você acha que está apenas ouvindo alguém falar, mas na verdade, você está sendo programado. Sim, programado, porque a forma como alguém fala tem o poder de te manipular sem você perceber. Você já notou como os políticos usam frases curtas e repetitivas? Não é coincidência. O cérebro humano retém melhor informações em estruturas simples. Já confiou em alguém só pelo tom de voz? Há uma razão. Um tom grave transmite autoridade, um tom pausado transmite segurança. Agora pense nisso: tudo o que você ouviu até agora foi projetado para influenciar, quanto do que você diz foi projetado para influenciar os outros? Provavelmente, muito pouco, porque enquanto alguns dominam a arte da voz para controlar o mundo, a maioria das pessoas nem percebe que está sendo moldada pelo ambiente. Pense nisso: quantas vezes você mudou sua forma de falar sem perceber? Quantas vezes você imitou a forma de falar de alguém que admira? Quantas vezes ajustou seu tom dependendo de com quem estava? Isso não é coincidência. É a prova de que a linguagem não é só comunicação, é adaptação, é sobrevivência, é estratégia. Mas a maioria não vê isso, a maioria acha que sua voz é só dela e pronto. Não percebe que a forma como falam pode ser a razão pela qual são levados a sério ou ignorados. Porque aqui está o mais aterrador: as pessoas não ouvem o que você diz, elas ouvem como você diz. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se seu tom não transmitir confiança, ninguém vai acreditar em você. Você pode estar dizendo a verdade absoluta, mas se fizer isso com a voz errada, será invisível, porque a percepção é tudo. E aqui está onde a maioria falha. As pessoas focam no que dizer, no conteúdo, nas palavras, mas ignoram a música por trás das palavras, e a música muda tudo. A mesma frase pode soar fraca ou poderosa dependendo de como você a diz. Imagine alguém dizendo: "Eu acho que podemos fazer isso", com uma voz trêmula. Agora imagine outra pessoa dizendo a mesma coisa com um tom firme e seguro. As palavras são idênticas, o impacto é completamente diferente. Agora pense em você, em como soa. Sua voz transmite o que você realmente quer transmitir. Porque aqui está a questão: se você não controla sua voz, nunca controlará como é percebido, e se não controla como é percebido, nunca controlará as oportunidades que terá na vida. Pense nisso: as pessoas que têm sucesso em qualquer área, negócios, arte, liderança, não são necessariamente as mais inteligentes nem as que têm as melhores ideias. São aquelas que sabem comunicar essas ideias de uma forma que chama a atenção, que transmite confiança, que cria impacto. E a diferença entre alguém que domina a comunicação e alguém que a ignora não está no que sabem, está no como soam, porque a voz é mais do que som, é influência, e se você não a usa bem, alguém mais usará contra você. Aqui está a pergunta que poucos se fazem: você está falando com sua voz real ou com uma versão editada de si mesmo? E se você editou tanto sua voz para se encaixar, que parte de você se perdeu no processo? Porque aqui está a paradoxo: quanto mais você muda sua voz para agradar os outros, menos você pertence a si mesmo. Então me diga: você é dono da sua voz ou é apenas um eco de tudo ao seu redor? Mas aqui vem a parte mais inquietante: você não só fala como fala por influência externa, você também fala assim por medo. Medo de soar muito diferente, medo de parecer menos inteligente, medo de ser julgado. E o pior é que muitas vezes, esse medo nem é seu, você o herdou, porque a voz não só se molda com o que você consome, mas com o que te fizeram acreditar. Já te disseram alguma vez que você fala estranho, que deveria soar mais profissional, mais culto, mais sério, ou o contrário, que parece muito rígido, distante? Cada comentário, cada correção, cada zombaria deixou uma marca na sua forma de se expressar. E pouco a pouco, sem perceber, você deixou de falar como você para falar como os outros esperavam. É por isso que tem gente que, quando muda de ambiente, muda de voz. Não porque escolheu conscientemente, mas porque sua voz foi programada para sobreviver. Mas aqui está a grande pergunta: falar para se encaixar, fez você se sentir mais livre ou mais preso? Porque no esforço de evitar o julgamento, você se tornou o que os outros queriam que fosse. E isso tem um preço, porque quando você edita sua voz, edita sua identidade.
E se você editar sua identidade o suficiente, acaba esquecendo quem você era no início. Mas aqui vem a parte mais curiosa: as pessoas que deixam uma marca não são as que se adaptam ao ruído, são as que dominam o seu próprio som. Não são aquelas que falam para agradar, são aquelas que falam com poder. Olhe para qualquer um que tenha mudado a história algum dia. Eles tentaram se encaixar. Mudaram sua voz para serem aceitos. Não, eles foram quem eram, sem filtros, sem pedir permissão. Porque aqui está a diferença entre quem transcende e quem passa despercebido. Quem deixa uma marca não tem uma voz que se encaixe no mundo. Então, da próxima vez que você falar, pergunta a si mesmo: estou usando minha voz ou a voz que esperam de mim? Porque se você não falar com seu tom verdadeiro, nunca saberá o impacto que poderia ter. Se esse vídeo fez você refletir, deixe nos comentários esta frase: minha voz é meu poder.